Não sabe que quantidade comer de cada coisa para emagrecer? Será que é melhor pesar a comida se você quiser emagrecer mais rápido? Bem-vinda ao Nutrir Descomplicando aqui nos nossos conteúdos Ajuda ou Atrapalha. Eu explico para você, mulher, quais são as coisas que vão te ajudar ou atrapalhar o seu emagrecimento de mais de 10 quilos e ajudar ou atrapalhar você a se manter no controle do peso e das vontades de comer sem sofrimento. Eu sou a Gladys, sou nutricionista e na nossa conversa de hoje o tema é pesar a comida. Então, olha só, eu não sei se você já ouviu falar sobre essa prática, sobre essa estratégia que algumas mulheres têm de pesar a comida. Tem pessoas que pesam absolutamente tudo o que vão comer e tem pessoas que não pesam absolutamente nada. Eu, Gladys, já passei pelas duas fases de pesar a comida e a de não pesar, e as duas coisas funcionam, mas depende do perfil de quem está fazendo isso para dar certo ou não, para acelerar o emagrecimento ou atrapalhar. E, particularmente, eu, como nutricionista, não recomendo para você, mulher, que está querendo emagrecer, que sente dificuldades em se controlar quando está de frente com a comida, que sente que desconta na comida, que sente que come demais, que come em exagero, que precisa beliscar, comer, mastigar o dia todo. Então, eu não recomendo pesar a comida para você se você passa por esse tipo de situação. E para entender por que é que eu não recomendo, tem alguns detalhes importantíssimos sobre pesar a comida para emagrecer que você precisa entender. E a primeira coisa, o primeiro detalhe é a intenção de pesar a comida é ter um controle muito rigoroso de calorias e de macronutrientes, carboidratos, proteínas, lipídios, principalmente as calorias totais da sua alimentação ao longo de um dia, de 2 dias, de 3 dias, de uma semana, de um mês, tá? Essa prática de pesar a comida, ela não nasceu para o emagrecimento. Ela tem origem no mundo fitness, tá? E hoje se acabou algumas pessoas adotando isso como prática para o emagrecimento. Mas surgiu lá no mundo fitness, no universo do treinamento. Como assim? Pessoas que treinam, que fazem exercícios, que estão buscando ganhar musculatura, definição muscular, a hipertrofia, né? Ficar forte, ficar definida, ficar malhada. Elas acabaram precisando adotar uma alimentação bem calculada, tá? De que para chegar em tal peso, para ganhar tantos quilos de músculo, precisaria consumir tantas gramas de proteína por dia, tantas gramas de carboidrato, e aí existe um cálculo de distribuição de carboidrato, de proteínas, de gorduras ao longo do dia. Então, essa prática de pesar a comida acabava facilitando para que essas pessoas que treinam, tenham esse objetivo estético, para que elas conseguissem consumir toda a quantidade de cada coisa que elas precisam para ter aquele resultado estético. Isso também tem histórico lá no fisiculturismo, né, gente? O que acontece, tá? Se você, mulher que está me assistindo agora, não for atleta, não for competidora de fisiculturismo, não tem essa intenção de hipertrofia, você não treina pesado, então não existe a menor necessidade de você pesar a comida se o seu objetivo for emagrecimento. E não importa se você quer emagrecer 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos, você não precisa pesar a comida. Muito pelo contrário, quanto mais peso você tem para perder, menos você precisa dessa estratégia de pesar a comida, porque essa estratégia ela vai ser um ajuste fino, um ajuste final para uma pessoa que já vem trabalhando todas as fases do processo de emagrecimento e que já tem toda uma mentalidade muito racional com a comida e não tanto emocional, não tanto de se descontrolar, de descontar na comida, de comer só porque tá ali, de exagerar.
Então, como eu disse, eu já fiz isso de pesar a comida e eu também já passei dessa fase de não pesar. E as duas coisas trazem resultados. A segunda coisa que você precisa entender sobre essa prática de pesar a comida é que para conseguir emagrecer pesando a comida, controlando as gramas de tudo que você come, você vai precisar ter um desapego muito grande das vontades de comer, as tais das coisas boas. Você vai precisar abrir mão de ir numa festa e comer as comidas diferentes que tem na festa. Vai precisar abrir mão de sair com a família, jantar com a família, com os amigos, comer pizza, comer lanche, comer coisas diferentes e gostosas que fazem parte muitas vezes aí da sua rotina, da sua vida. Por quê? Por que precisaria fazer isso se você vai pesar a comida? Porque quando a pessoa faz isso de pesar, de controlar as gramas que vai comer das coisas, não vai adiantar pesar a comida de vez em quando, pesar só no almoço e na janta, pesar só de segunda a sexta. Vai ter que ser o tempo todo, de domingo a domingo, por muito tempo, porque senão o que acontece? Lá durante a semana, você vai pesando no almoço e na janta, mas no meio da tarde você exagera em comidas e em quantidades que vão equilibrar ou até superar as calorias que você economizou lá no almoço e na janta que você pesou. Então, às vezes você vai pesar lá 60 gramas de arroz, 100 gramas de carne. Tudo bem, economizou algumas calorias? Economizou. O que são 60 gramas de arroz? São 3 colheres de sopa. Talvez, se você não pesasse, você comeria, sei lá, 5, 6, que seria o dobro, tá? Só que nessas 5 ou 6 colheres de arroz, né, que você acabou comendo a mais do que se você fosse pesar, as calorias que você ia ingerir nem seriam tantas assim. Agora, você pesou lá no almoço, pesou na janta, mas de tarde você não tem o hábito de pesar. Aí você está trabalhando e os colegas de trabalho resolvem pedir um lanche especial, porque está chovendo, porque deu vontade em alguém e a pessoa convenceu todo mundo, aí pede lá um monte de coisa da padaria e você vai lá e você come alucinadamente aquele lanche da tarde. O que vai ter adiantado você ter economizado 3 colheres de sopa de arroz no seu almoço e na sua janta? Nada. Então, se você quer ter resultado de emagrecimento pesando a comida, você vai precisar se desapegar das vontades de comer. Só que se desapegar das vontades de comer não é tão simples assim. Não é simplesmente dizer a partir de agora eu não como mais doce, eu não como mais pastel frito, eu não como mais isso, eu não como mais aquilo, eu não como mais aquele outro. Não é tão fácil assim. Se fosse, todo mundo faria e você não estaria assistindo esse vídeo agora. Quando você vai pesar a comida, precisa ser sempre, porque senão o que você exagera nos outros momentos compensa. Quando a gente pesa a comida, a gente não economiza tantas calorias assim. Então não adianta pesar só de vez em quando, porque nos outros momentos você vai acabar consumindo mais e você não vai emagrecer e tá aí se torturando pesando a comida. Então pesar de vez em quando não vai tá te ajudando, não vai fazer um controle de todo o seu consumo calórico e o resultado não vem, teria que ser sempre. Terceira coisa que precisa entender sobre essa situação de pesar a comida. Quando você pesa a comida, você acaba perdendo uma coisa muito importante, que é a liberdade e a capacidade de você perceber a sua real necessidade de comer. Nem sempre, mulher, nem sempre são somente aquelas gramas de comida ali que você está precisando. Talvez fisicamente, para nutrir o corpo físico, sim, ok. Só que tem uma questão muito importante. A gente não come só para nutrir o corpo físico, a gente não come só por fome física. A gente come muito mais e muito mais vezes por outros motivos, por outras fomes. Quantas vezes você comeu só porque alguém te ofereceu? Quantas vezes você comeu, chegou em casa, abriu os armários e atacou as bolachas, os salgadinhos, os biscoitinhos, as beliscadinhas que tinham ali disponíveis?
Isso não é fome física, são outros motivos, outros gatilhos que fazem você comer assim. Então, pesar a comida faz com que você perca a liberdade de perceber e a capacidade de aprender a perceber a sua real necessidade física e emocional de comer. E olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Muitos atletas, inclusive, que precisam pesar a comida, porque é o trabalho deles. Ser atleta é uma profissão, é um trabalho. Essas pessoas, elas precisam pesar a comida. O que acontece? Nem elas seguem isso à risca. Por quê? Porque o ser humano, ele tem necessidade de comer também por prazer e não só para nutrir o corpo físico. Quantos atletas você não conhece que depois que a carreira foi ficando de lado, que foi acabando, acabaram ganhando muito peso? Ronaldinho, por exemplo. Logicamente, na época que ele treinava, tinha um controle bem mais rigoroso da alimentação. Depois isso acaba se perdendo e a pessoa vai começar a comer de forma compulsiva, de forma exagerada. Eu não estou dizendo que ele fez isso, mas com certeza depois que ele largou a profissão, não existiu mais um controle tão rigoroso. Então, por que é que você, pessoa real, de vida real, que trabalha fora, que tem filho, família, trabalho para dar conta, vai pesar a comida? Gente, precisa pensar nisso, precisa pensar em tudo que envolve o ato de comer, que não é só para nutrir o corpo. A gente come também muito mais por outras fomes, por vontade, porque quer comer, porque tá chovendo, porque tá frio, porque tá com preguiça, porque tá cansada. Então, se você vai pesar a comida, você vai precisar engolir todas essas vontades de comer fora de hora, senão também não vai ter resultado. Então, você perdendo essa possibilidade de comer simplesmente por prazer, simplesmente por vontade, que sim faz parte da nossa vida, vai fazer você viver uma relação frustrada com a alimentação. E vai chegar um momento que você não vai mais continuar pesando a comida, e aí o que vai acontecer? Vai vir um efeito rebote, vai fazer você comer demais, compulsivamente, excessivamente, coisas que antes você não podia comer. Então, num contexto onde a gente está buscando o emagrecimento, isso vai ser totalmente desnecessário, totalmente até assim dispensável quando você quer emagrecer. Não precisa, tá? E se você acha que para emagrecer é bem simples, só pesar a comida e pronto, tá resolvido, eu tenho algumas perguntas para te fazer, tá? Se você tá aí me ouvindo e tá pensando, não, mas eu acho que se eu pesar a comida, eu vou dar conta. Não vai. Eu recebo muita gente no consultório com esse hábito. Ai, mas eu queria pesar tudo que eu como. Eu quero comer só o que tá pesado. Deixa eu te fazer umas perguntas, caso isso passe pela sua cabeça, ou se você conhece alguém que faça isso, tá? Se você vai adotar essa prática de pesar a comida, o que é que você vai fazer com as suas vontades de comer doce? Porque sim, elas vão aparecer. O que você vai fazer com elas? Você vai pesar o doce também? E se essa fome for emocional do doce, como é que você vai fazer para controlar isso? Como é que você vai fazer para segurar isso? O que você vai fazer com os convites que você for recebendo para sair, para comer uma pizza? Porque lembra que se você vai pesar, tem que ser sempre. Não dá para ser só quando convém. Não, tem que ser sempre. O que você vai fazer quando os amigos convidarem para sair para comer uma pizza? O que você vai fazer com aquele lanche coletivo que os colegas de trabalho te convidam para participar? Que você quer de vez em quando participar e que não tem problema nenhum de participar para emagrecer. Mas se você está pesando a comida, não vai dar. O que você vai fazer com a vontade de participar disso? O que você vai fazer com o cansaço que faz você ter vontade de comer qualquer coisa em qualquer horário? O que você vai fazer com a comida boa na casa da mãe nos finais de semana, na casa da avó nos finais de semana? O que você vai fazer quando você for fazer uma viagem, um passeio e tiver aquele café da manhã maravilhoso no hotel? Por que eu faço todas essas perguntas para você, mulher? Porque o que muitas mulheres não sabem e não conseguem entender é que a gente não come só por fome física. Então, não adianta você pesar a comida no almoço se você não consegue se controlar em outras situações e vai se esbaldar na hora que tiver uma guloseima disponível.
porque a fome emocional vai estar agindo, porque a fome social vai estar te incentivando a comer. Não adianta você querer pesar uma comida de vez em quando, se vai chegar ao final de semana e você vai esquecer que estava pesando a comida e vai acabar comendo todas as gramas de arroz, de massa, de pão que você não comeu durante a semana inteira. Por isso que eu falo que muito antes, mas muito antes mesmo de você pensar em pesar a comida para emagrecer, você vai precisar, mulher, saber fortalecer regiões do seu cérebro que vão te dar condições de lidar com a comida em qualquer situação, que vão te dar condições de se controlar mais em momentos, numa festa, num lanche coletivo, numa saída para comer pizza, que vão te fazer conseguir não comer até a barriga doer, e sim comer até você se sentir satisfeita, que vão te fazer conseguir não descontar mais na comida. Porque o que é essa região cerebral? Se você já fez algum exercício na sua vida, se você já fez musculação, por exemplo, você sabe que você vai na academia fazer exercício para deixar o seu músculo mais forte. E quanto mais você treina, quanto mais exercício você faz, mais fortalecido esse músculo vai ficar. Nós temos uma região no nosso cérebro que é responsável por algumas ações que são indispensáveis no processo de emagrecimento, como o controle de impulsos. Se você come sem controle, se você desconta na comida, se você chega em casa e sai abrindo a geladeira e os armários para comer o que tiver pela frente, se você come até a barriga doer, se você vai numa festa no final de semana, você não se controla, essa região cerebral responsável pelo controle de impulsos está desativada em você. Então não vai adiantar você tentar pesar a comida, porque vão todas as situações que geram esse descontrole, elas vão continuar sendo mais fortes em você, você vai acabar se descontrolando e não vai emagrecer. Aí o que você vai fazer? Você vai servir cada vez menos arroz lá na sua marmitinha, mas vai exagerar cada vez mais no fim de semana, no lanche do trabalho, na pizza, no açaí, no sorvete, no chocolate. Então, não adianta. Não adianta você tentar pesar a comida se a sua mente está desativada para o emagrecimento, se a sua mente não está direcionada. Então, para você conseguir emagrecer de verdade mais de 10 quilos e se manter no controle do seu peso e das suas vontades de comer sem sofrimento, porque pesar a comida num dia e se descontrolar no outro é sofrimento. Se você quer realmente ter resultados, você vai precisar conseguir emagrecer com os alimentos que você tem disponível na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no que você tem condições de comprar, de manter sempre com constância, porque a sua vida, a sua rotina, elas provavelmente vão continuar as mesmas. Você vai continuar tendo que acordar cedo, pegar trânsito, trabalhar 6 a 8 horas por dia, às vezes até mais do que isso. Você vai continuar se estressando, você vai continuar sem tempo para se organizar, para fazer uma alimentação mais saudável, para fazer um exercício. Tudo isso continua existindo. O que vai te trazer um resultado verdadeiro no seu emagrecimento é você aprender a se alimentar de um jeito que emagrece no meio disso tudo, apesar disso tudo. É isso que vai te trazer resultados definitivos, e isso você vai conseguir somente quando você ativar essa região cerebral que comanda o emagrecimento, essa região física, porque eu não tô falando de mentalidade positiva, de fechar os olhos e dizer: eu sou magra, eu consigo comer mais saudável. Isso ajuda a pensar que você consegue comer mais saudável? Logo que ajuda, lógico que ajuda. Mas não vai adiantar nada se você não transformar essa intenção em ação. E para você transformar essa intenção em ação, você precisa ativar fisicamente a região do seu cérebro que vai comandar isso, que vai te dar condições para isso. Entende o que eu quero dizer, mulher? Tá fazendo sentido isso para você? Já passou por algo que eu falei aqui? Porque enquanto você não aprender a emagrecer, apesar de todas as circunstâncias que podem te atrapalhar, a sua
maneira de se relacionar com a comida, a sua forma de comer, provavelmente não vai mudar também. Você vai lá, você vai tentar fazer uma dieta, aí vem a rotina, aí vem a falta de tempo, a falta de organização, o cansaço, você vai desistir. E quando você desiste, é um atestado de óbito para o seu emagrecimento. Então, muitas pessoas elas começam um processo de emagrecimento focando bastante nisso, na comida. Não, agora eu quero emagrecer, então eu tenho que pesar a comida, eu tenho que comer menos disso, menos daquilo, menos daquele outro. Ok, sim, você vai precisar comer menos de várias coisas, organizar a frequência dos lanches, comer menos vezes lanches ao longo de uma semana, de 10 dias. Sim, você vai precisar comer mais fruta, sim, você vai precisar beber mais água, sim, você vai precisar ter um estilo de vida mais saudável. Mas a questão é que, pesando a comida, você não vai conseguir trazer isso para dentro da sua rotina de uma forma que você vai conseguir manter, que seja sustentável. Ativando a mente estratégica, sim. Aí você vai escolher uma fruta quando tá toda a equipe lá no seu trabalho, todos os seus colegas comendo o chocolate, mas você vai escolher essa fruta porque você quer, por prazer, isso não vai ser uma obrigação. Então, olhar direto para a comida quando você quer emagrecer, em pesar a comida, não vai funcionar se você não tiver condições de fazer isso. É a mesma coisa da história do músculo. Nunca foi na academia. Você vai chegar lá levantando 200 quilos de uma vez? Não. Você vai começar com a barra, você vai treinando aquilo ali, daquele jeito, fazendo, repetindo esse exercício várias vezes, aumentando aos pouquinhos, persistindo, indo quando não tá com vontade, quando não tá vendo muito resultado, mas vai, você continua. E aí você segue trabalhando nisso até que você consiga levantar mais peso. Emagrecimento é a mesma coisa. E a parte de olhar para a comida em si, ela é lá no finalzinho. São os 200 quilos que vão chegando conforme você vai desenvolvendo no seu dia a dia a capacidade de fazer melhores escolhas. Só que não é pesando a comida que você vai ter condições de fazer isso. Não é limitando as gramas de arroz que você vai emagrecer. Nunca. Se você não sabe o que fazer quando você sai do trabalho e ao invés de ir para casa, você precisa ir para outro lugar. Ou quando aparece uma reunião surpresa e você não levou lanche, e aí a empresa vai oferecer um banquete, e aí você vai acabar comendo. Você precisa aprender a lidar com todos os momentos da sua vida que envolve comida, ao invés de pensar em pesar comida, gente. Porque você vai ter vontade de comer. E se você não sabe controlar as suas vontades de uma forma estratégica, você vai acabar cedendo. Daí o que adiantou comer 30 gramas a menos de arroz no almoço, que te deu 40 calorias, se você vai comer 5 pasteizinhos de noite, que vão te dar 500? Entende que o balanço disso não faz o menor sentido quando você está querendo emagrecer? Então, jamais, assim, pesar a comida. Ai, Gladys, tem gente que pesa. E eu vejo gente pesando. Eu também queria pesar. Mulher, você precisa entender uma coisa. Para algumas mulheres, vai funcionar pesar a comida. Porque ela já se desapegou dessas vontades. Ela já passou por todo um processo de relação com a comida onde ela não é mais dependente da comida, onde ela não desconta, onde o comer emocional e o comer social não tem uma influência muito forte para uma mulher que consegue pesar a comida e não sofre com isso. Agora, se você se descontrola, se você desconta na comida, se você exagera, você não está nessa fase de pesar a comida. E se você tentar pesar a comida, que é de uma fase lá da frente, agora, enquanto você ainda se descontrola, isso só vai fazer o seu descontrole aumentar, a sua compulsão aumentar, você comer cada vez mais com menos controle. Então, não força as coisas. Faça o emagrecimento passo a passo, conforme as fases dele. Porque aí, se chegar lá na frente e você se sentir preparada para pesar a comida e você quiser fazer isso, você faz. Mas no início do processo de emagrecimento, nunca, jamais. Se você que está me ouvindo agora precisa emagrecer ou quer emagrecer 10 quilos ou mais, pesar a comida não é uma opção para você nesse momento. Jamais.
Porque se você chegou a acumular 10 quilos, é porque existe descontrole. É porque existe fome emocional. É porque você desconta na comida. É porque você come mais sem querer comer mais, porque não consegue parar. É porque os finais de semana são um problema para você. É porque você deixa para segunda-feira, para depois da Páscoa, depois do Ano Novo, depois do Natal, depois das férias, quando tiver menos cansada, menos estressada, quando tiver mais dinheiro, quando tiver mais tempo. Então você não tem uma mente estratégica ativada para pesar a comida. Entende o que eu quero te dizer? Então, não faça isso. Se você tem 10 quilos ou mais para perder, a primeira coisa, o primeiro passo é você ativar a região cerebral que comanda o controle de impulsos. E depois as outras regiões que também são responsáveis por fazer você conseguir se manter focada, se manter constante, não desistir, ser persistente, conseguir comer melhor, conseguir comer mais saudável sem sofrer. Depois vem essa história de pesar a comida, tá? Então, qual é a resposta? Pesar a comida ajuda ou atrapalha o emagrecimento? Depende da fase que você está na sua relação com a comida e no seu processo de emagrecimento. Se você tem 10 quilos ou mais para perder, vai atrapalhar se você quiser pesar a comida. Agora, se você está lá no finalzinho do seu processo de emagrecimento, já emagreceu 10, 12, 13, 14, 15 quilos, ainda quer perder mais um ou dois, aí pode ser uma boa estratégia o ter esse controle um pouquinho mais rigoroso e pesar a comida. Que foi o que aconteceu já com uma paciente minha, ela tinha chegado nos 12 quilos a menos e ela queria perder mais 1 quilo. Só que ela já estava com toda a mente dela estratégica ativada, ela já tinha perdido esses 12 quilos, e ali dos 12 para os 13 parou. Ela não voltou a ganhar peso, o que significa que ela conseguiu ativar a mente estratégica dela, mas ela queria perder mais 1 quilinho, só por vaidade, porque, né, gostaria de chegar lá nos 69, ela estava com 70, queria passar para 69 e aquele 1 quilinho ia fazer ela entrar na casa dos 60. Aí sim foi o momento dela entrar com algo mais calculadinho. Mas até lá não teve nada disso, não teve peso de absolutamente nenhuma grama de comida. Porque ela foi aprendendo a desenvolver uma mente estratégica que permitiu que ela fizesse melhores escolhas, que permitiu que ela conseguiu se manter focada, fazer coisas que a gente sabe que são importantes para emagrecer, comer mais saudável, em menor quantidade, besteiras com menos frequência. Ela foi se exercitar. Então não adianta, mulher, se você tem mais de 10 quilos, querer pesar comida, porque isso não vai funcionar para você, tá bom? E se você já passou por todo esse processo, já tem uma mente estratégica ativada, fortalecida, você emagrece, você não engorda mais, aí sim você pode fazer aí essa estratégia de pesar a comida bem no finalzinho do processo para dar aquela secada ali final, aquela emagrecida final. Mas, gente, é totalmente dispensável, tá? Eu emagreci mais de 10 quilos e na época que eu pesei e depois, quando eu não pesei, a diferença foi muito pequena, tá? Então, não precisa pesar a comida se você está querendo emagrecer e se você quiser também se manter no controle do seu peso, tá? Porque se você não está na fase certa e vai querer pesar a comida, você pode acabar se descontrolando mais. Então, gente, muita atenção nisso. E de onde que veio essa história, né, de pesar a comida que eu falei para vocês? Lá do universo fitness, porque essas pessoas, os atletas, elas geralmente conseguem ter uma mentalidade mais direcionada para mais desapegada das vontades, né, da compulsão por comer, por comida. Agora eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você escreva aqui nos comentários se você já pesou comida, se você conhece alguém que pese a comida, se você já pesou, isso funcionou para você, como é que foi essa experiência? Me conta que eu quero saber para eu poder trazer mais conteúdos que vão te ajudar com isso. Se tiver alguma coisa que você queira saber sobre emagrecimento, sobre manutenção de peso, controle das vontades por comida, comenta aqui também que eu vou trazer conteúdos especiais, específicos sobre isso para você. Tá bom, mulher? Parabéns por ter chegado no final desse vídeo. Muito obrigada por ter estado aqui comigo hoje nessa conversa. E eu vejo você no nosso próximo conteúdo. Lembrando que agora aqui no YouTube
Eu vou começar a trazer conteúdos exclusivos que não vão mais ir para o Instagram. Então, se você ainda não é inscrita no meu canal do YouTube, aproveita, se inscreve agora para receber todos os conteúdos exclusivos aqui do canal. Tá bom, mulher? Grande beijo para você e eu te vejo no próximo vídeo.